Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa live de hoje. Boa noite. Bom, sejam bem-vindos. Vamos falar mais uma vez sobre comércio exterior, dessa vez sobre o setor portuário, legislação portuária. Sempre falamos, né? Setor marítimo e portuário. A OAB do Maranhão, assim como nas demais seccionais, a OAB existem várias comissões que tratam de diversos temas da sociedade, e temos várias comissões, Comissão de Direito Civil, Comissão de Direito Penal, Criminal, Comissão de Direito da Saúde, e temos uma comissão bastante atuante na OAB do Maranhão, que é a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. E nós buscamos, desde 2016, trazer temas, acompanhar o setor e trazer temas que estão sempre em voga, que estão sempre no esquenta. Já falamos com a Marília na semana passada, falamos já muito sobre BR do Mar, falamos sobre concessões, falamos sobre o setor portuário como um todo, né? Existe muita coisa acontecendo no setor, ele é um setor dinâmico, não ocorreu desabastecimento. O Ministério de Infraestrutura, a gente vem acompanhando aí tudo que vem fazendo, além das agências reguladoras, e as comissões de Direito Marítimo e Portuário, por meio a OAB, por meio das comissões de Direito Marítimo e Portuário, vem acompanhando a parte que impacta na legislação, né? De que forma isso vai movimentar o nosso comércio, o nosso escoamento de carga e o nosso comércio exterior. Para quem já trabalha no setor, eu vou fazer uma pequena introdução e dizer que a exploração dos nossos portos organizados e suas respectivas instalações portuárias, nós estamos aqui falando de direito portuário, então eu não posso deixar de fazer um breve histórico. Estou aqui com a Flávia Tacafacha, a Gabriela Coelho, o Rodrigo Bezerra e tantas pessoas que vão acompanhar aí a gente pelo YouTube para falar de legislação portuária e comércio exterior. E, como nós sabemos, a Constituição, no artigo 21, ela prevê que a exploração dos portos organizados e das instalações portuárias é de competência e titularidade da União. Essa exploração ela pode se dar de forma direta e indireta. Estou fazendo só uma introdução que nós vamos entrar no cerne da questão de hoje. Por meio das autoridades públicas ou mediante operadores que atuem sob delegação de obrigações e direitos. E também, aí hoje, a gente já tem aí a participação da iniciativa privada. Mas lá na Constituição e na nossa legislação, a exploração dos portos e de instalações portuárias, ela se dá por meio de instrumentos jurídicos, podendo ser transferida também a empresas privadas. E hoje existe esse fomento grande para atrair a iniciativa privada cada vez mais para a atividade portuária. Nossos debates no setor portuário ele vem mostrando as formas pelas quais são realizadas as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Esse é o nosso grande foco, esse foi o grande foco da Lei 12.815. Apesar das suas nuances, a gente sempre tem críticas. Em qualquer legislação, né, existe um gap, existe aí lacunas e coisas a debater, e aí a gente vai discutindo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Congresso, acompanhei toda essa movimentação, quando tem um decreto, o que tem que ser regulamentado numa legislação vigente, o que precisa fazer para que essa legislação seja colocada em prática de forma efetiva. E no setor portuário, a nossa legislação portuária, que nós vimos lá atrás, é a Lei 8.630, que foi a de modernização dos portos. O regime jurídico era de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. Ela foi revogada pela Lei 12.815, na época, né, a gente chamava de nova Lei dos Portos, mas depois de 2 anos nada é novo, e ao passo que também temos a Lei 10.233, que cria a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e outras agências reguladoras. E também temos os decretos regulamentadores do setor. E hoje, gente, é disso que a gente vai tratar. Nós acompanhamos a atuação do Ministério de Infraestrutura com muita solidez, são vários projetos em ferrovias, rodovias, portos públicos, terminais de uso privado. Nós estamos vendo uma mudança muito grande, focada no multimodalismo, numa matriz de transportes mais equilibrada, com maior investimento no setor privado. Tivemos agora a InfraWeek, com a rodada de vários leilões, e como estamos na região do Arco Norte, como atuamos aqui na região
de Desenvolvimento Econômico do Arconorte, estou aqui em São Luís, falo aqui de São Luís, em especial da Baía de São Marcos, a região de desenvolvimento econômico que vai alavancar o setor do agronegócio com esse cada vez maior aí, incentivo à infraestrutura para escoamento dessa carga por aqui, né, pelos portos do norte e do nordeste também. E eu não posso deixar de destacar o leilão na semana passada para arrendamento de 4 terminais dedicados à movimentação e armazenagem de granéis líquidos no Porto de Itaqui. Quem ganhou foi a Santos Brasil, que arrematou 3 dos 4 lotes disponíveis, sendo 2 deles áreas brownfield, né, que são instalações industriais, e um terceiro terminal que quem arrematou foi a empresa Ultracar. Foi para isso, gente, que há muito tempo eu já queria trazer, eu tenho muita honra de conversar hoje com 2 mulheres incríveis do setor, que estão aí ocupando cargos cada vez mais em destaque. Para a gente é uma grande honra, porque nós temos, não só pelo fato, mas temos mulheres competentes, temos poucas mulheres atuando no setor de infraestrutura logística, e eu tenho uma honra, já tinha falado com Flávia há muito tempo, de trazer Flávia Moraes Lopes Tacafache, Gabriela Coelho da Costa. A Flávia é especialista, ela vai ser a primeira a falar. Ela é especialista em regulação de transportes aquaviários da ANTAQ. Desde 2019, ela ocupa o cargo de diretora do Departamento de Gestão de Contratos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Infraestrutura. Ela é mestre em Direito das Relações Internacionais e da Integração da América Latina. E é pós-graduada em Regulação de Serviços Públicos e Logística e Gestão Portuária. Na ANTAQ, ela exerceu as funções de assessora técnica da diretoria, foi superintendente de outorgas, foi superintendente de regulação, superintendente de fiscalização e coordenação das unidades regionais e gerente de regulação portuária. E, como eu falei, hoje, Flávia, ela é diretora de gestão de contratos de arrendamentos e concessão da Secretaria de Portos do Ministério de Infraestrutura. Não tinha uma pessoa melhor para trazer para o nosso debate da Comissão de Direito Marítimo e Portuário para falar sobre os contratos de arrendamento portuário que nós temos no setor. Flávia, seja bem-vinda, fica à vontade, você tem 20 minutos aí para dar uma aula para a gente. Obrigada, boa noite, doutora Nájila, boa noite, doutor Rodrigo, e para quem nos acompanha pelo YouTube. Primeiro eu queria agradecer o convite. Nós realmente tínhamos falado um certo tempo, né, de a gente conseguir compatibilizar as agendas para estar aqui, e acabou dando certo nessa semana, que para a gestão de contratos é uma semana em que a gente tem o decreto novo, né, que é o decreto 10.672, que foi publicado na terça-feira, e ele regulamenta a lei 14.047, que é uma lei que saiu em agosto de 2020 e trouxe também novas inovações para o setor. Então, acabou o alinhamento aí das agendas, dos astros para ter essa agenda foi realmente muito bom, porque é muito pertinente a gente estar falando desse tema nesse momento, né? E aí, quando a gente estava fechando a pauta, o que falaríamos, nós vamos falar sobre gestão de contratos, e eu queria dar um foco justamente nas inovações que a lei está trazendo, né? Assim, eu poderia falar aqui horas sobre todos os pontos de gestão, como você bem apontou. Os contratos de arrendamento, eles são firmados pelo poder concedente, né, pela União, e todas as alterações contratuais passam por aqui, passam especificamente pela Diretoria de Gestão de Contratos dentro da Secretaria de Portos. Então, toda alteração contratual, se vai ter uma alteração, uma inclusão de movimentação do tipo de carga, se vai ter prorrogação do contrato, se vai ter adensamento de área, ou por algum motivo houve um desequilíbrio no contrato, precisará ser firmado um aditivo contratual de reequilíbrio, passa aqui pela secretaria, e justamente porque o Ministério tem esse papel, né, como titular e como gestor do contrato. E durante as discussões que aconteceram no ano passado, para a Lei 14.047, que na verdade ela surgiu dentro de uma medida provisória para analisar os impactos da pandemia, e depois acabaram sendo incorporadas algumas alterações também nessa lei, e alguns dos pontos eles impactam muito diretamente a gestão dos contratos de arrendamento. E eu vou pontuar alguns deles que eu acho que vale a pena destacar.
Uma alteração muito importante foi a previsão da dispensa de licitação, né? Hoje nós sabemos, você deu uma introdução sobre os leilões que nós tivemos na semana passada, né? Hoje os contratos de arrendamento são licitados, mas a lei 14.047 trouxe essa possibilidade de ter a dispensa de licitação em situações específicas, quando houver apenas um único interessado, poderá ser celebrado diretamente o contrato junto com o poder concedente. E o decreto dessa semana, ele traz justamente o rito, né? Quais são os procedimentos necessários, quais são as informações que precisarão ser encaminhadas pelo poder concedente para a autoridade portuária, e quem vai fazer o chamamento público a fim de identificar esse único interessado é a autoridade portuária da região. No caso do Maranhão, seria o Porto do Itaqui. Mas existe antes algumas análises que precisam ser feitas para que se identifique ou se perceba que esse contrato ele se enquadra ou teria o potencial de se enquadrar nesse critério de celebração direta. Então, no momento em que a gente regulamenta esse instituto, a gente percebe o potencial que ele pode trazer de novos investimentos dos portos públicos, né? Porque hoje nós temos um rito de licitação, um rito que ele tem sido cada vez mais acelerado pela atuação do Ministério e pela atuação da agência também. Nos últimos anos foram licitados mais de 30 contratos de arrendamento, coisa que não se via nos anos anteriores. E esse Instituto da Dispensa de Licitação, ela vai trazer um dinamismo ainda maior, né? Porque está licitando muito, mas ainda tem muitas áreas passíveis de licitação. Então, ele vai realmente potencializar a ocupação dos portos organizados por meio de novos contratos de arrendamento, e isso traz diretamente novos investimentos dos portos públicos. Então, nesse momento, a gente tem a regulamentação desse instituto, que é um decreto que, desde que teve a edição da lei, estávamos discutindo aqui internamente, discutindo também com a Casa Civil, tendo finalizada essa regulamentação da dispensa, vai ser um ganho realmente muito, muito importante para o setor nesse caminho de flexibilização, né, de desburocratização e trazer realmente mais investimentos para a infraestrutura. E aí a gente dispensa ou a gente faz a licitação, celebra o contrato de arrendamento e temos o dia a dia do contrato, né, que é justamente a gestão do contrato. E sempre das discussões, das alterações que podem sofrer no contrato de arrendamento, sempre o que mais impacta é a aprovação de investimentos. A aprovação de investimentos, mesmo que não está ligado a uma prorrogação, que normalmente o titular do contrato, que pode prorrogar um contrato, quando ele pede a prorrogação, ele pede autorização de novos investimentos, mas às vezes ela aparece no contrato sem a necessidade de prorrogar. E o decreto, o 10.672, ele trouxe uma alteração importante no artigo 42 do decreto 8033, que é o que regulamenta o setor, justamente nessa gestão de aprovação de investimento. Então, eu acho que vale a pena também fazer um destaque. Como é que é hoje o rito de aprovação de investimento, né? Nós, como titulares do contrato, como gestores do contrato, recebemos o pleito do arrendatário para fazer aquele investimento, analisamos aquele investimento para saber se ele realmente é um investimento necessário, um investimento aderente à política pública, aderente ao próprio contrato, né? Ele não pode fazer um investimento para movimentar uma carga, por exemplo, que não seja prevista no contrato, ou aderente com outros projetos que o Porto esteja desenvolvendo naquele momento. E a gente aprova esse plano de investimento. A aprovação desse plano de investimento pode estar carregado com outro pleito, ou o arrendatário pode pedir só um investimento, ou investimento com prorrogação, investimento com adensamento, investimento com reequilíbrio, com outros tipos de reequilíbrios também do contrato. Mas, uma vez aprovado esse investimento, o processo segue para a ANTAQ calcular o quanto esse investimento ele desequilibra o contrato, né? E depois que a ANTAQ autoriza, faz esse cálculo do reequilíbrio, é que o processo volta para o poder concedente, a gente assina o aditivo contratual, e depois do aditivo contratual, ele pode, de fato, fazer um investimento. E é um ciclo moroso por natureza, né? Mesmo que o Ministério tenha celeridade para aprovar, mesmo que a ANTAQ tenha celeridade para aprovar,
o timing desse ciclo é um ciclo moroso, e todo ciclo de novos investimentos é um ciclo que demandava esse ciclo de reequilíbrio econômico-financeiro. E o que o novo decreto traz? A possibilidade de fazer esses investimentos, se ele for às expensas do arrendatário, ele fica dispensado, né? Ele tem a opção de ser às expensas dele, e ele fica dispensado desse ciclo de reequilíbrio, né? E por que é importante trazer isso para o decreto? Porque no fluxo do contrato, essa possibilidade de dispensar o reequilíbrio contratual, ele, embora fosse uma possibilidade que se vislumbrava dentro do contrato, ele trazia dúvidas para a execução do contrato. Então, o próprio arrendatário, ele tinha esse receio, a própria agência tinha também um posicionamento em relação às normas de fiscalização, sobre sempre a necessidade de ter esse fluxo de reequilíbrio, esse fluxo de aprovação com o poder concedente. Então, quando a gente incorpora essa opção, a gente, inclusive, vai muito ao encontro do que o Tribunal de Contas, no seu último acórdão de uma auditoria operacional que ele fez, e aí culminou no final do ano passado com o acórdão 2711, em que ele recomenda que o poder concedente, o Ministério da Infraestrutura, privilegie uma eficiência maior ou adote métodos de aprovação de investimento que não precise sempre recorrer a ciclos morosos ou ciclos longos de equilíbrio econômico-financeiro, de modo a dar mais celeridade na aprovação desses investimentos. Porque, às vezes, o investidor, o arrendatário, ele tem um timing para fazer, ele tem uma contratação para fazer aquele investimento, é porque ele negociou um equipamento, ele negociou uma carga nova, e que para negociar essa carga nova, ele precisa ajustar a capacidade do seu contrato para recepção daquela carga, e esse ciclo de aprovação ele pode ser demasiadamente longo, que eventualmente vai causar empecilhos para ele fazer essa compra desse equipamento, ou dele conseguir movimentar essa carga, e o porto público acaba perdendo competitividade, ele acaba perdendo aquela carga, eventualmente, para um terminal privado que está ali do lado, ou para um outro porto público também, um outro porto público que eventualmente tem uma estrutura adequada, não seria o caminho natural da carga, porque a carga ela tem um caminho natural, mas esse caminho natural, dependendo da logística muito dificultada por um lado, acaba sendo desviada para outro, e uma vez a carga desviada, uma logística adaptada, dificilmente ela volta, né, para o porto de origem. Então, esse racional, esse novo racional que se pretendeu deixar claro no decreto e que impacta a aprovação de investimentos, a gente entende que ele vai trazer uma eficiência muito grande para a gestão dos contratos de arrendamento, uma vez que ele vai permitir, desde que o arrendatário assim queira, porque às vezes ele faz uma análise do investimento, olha, esse investimento, para mim, ele é importante para eu fazer nesse momento, ele está realmente alinhado com as outras estratégias de negócio que eu tenho, e não me compensa esperar o ciclo de investimento, assim, eu prefiro fazer ele sem o ciclo de reequilíbrio, desculpa. Eu prefiro fazer ele sem esse ciclo de reequilíbrio do que deixar de fazê-lo, porque ele vai me trazer valor para toda uma cadeia de negócio que eu tenho em cima daquele contrato de arrendamento, e para o porto também é significativo, ter aquele investimento adicional, porque toda a comunidade, toda a movimentação de carga ali da interlândia do porto acaba sendo direta ou indiretamente beneficiada, né, sobre esse novo investimento. E esse racional de flexibilização, ele também está muito alinhado com o racional que tem sido utilizado nas próprias licitações, né, de terminais, e as licitações de terminais aí de São Luís também teve essa mesma base, que é a questão do plano básico de investimento, né? Como que os contratos hoje têm sido licitados? O contrato de arrendamento é licitado, faz ali nos estudos, né, uma projeção daquele terminal, olha, aqui precisa ter tantos silos, com tanta dimensão, por hipótese, né? Ou aqui tantos tanques, aqui tem um armazém assim, foi utilizada uma correia transportadora de tanto, um duto com tal eficiência, com tal vazão. Mas quando o arrendatário, aquilo para poder valorar aquele contrato, quando o arrendatário, o licitante vencedor, ele bida, ele leva o contrato, ele tem
a flexibilidade, através do plano básico de instalação, de adequar aquela estrutura, desde que cumpridos os requisitos mínimos de capacidade, de eficiência estabelecidos no edital, de adaptar aquela infraestrutura para melhor atender o objetivo do contrato, porque ele sim tem uma expertise de movimentação e o interesse dele é adequar os investimentos da melhor maneira possível. Então, quando a gente flexibiliza esse plano de investimento para fins de licitação, para começar a execução do contrato, nada mais adequado que a gente, durante o curso do contrato, eu, de certa forma, também faça uma flexibilização dessa possibilidade de fazer novos investimentos, para que eu compatibilize sempre esse contrato, é um contrato de longo prazo, então é um contrato que naturalmente vai sofrer alterações, né, porque hoje a gente licita um contrato hoje em 2021, um contrato de 35 anos. Eu não sei como é que vai ser a movimentação de carga, o navio tipo, a capacidade daqui 15 anos, daqui 10 anos. Claro que quem está no setor consegue ver até pelo contato natural que tem com portos, né, fora do Brasil. Mas são processos naturais de mudança de todo o contrato de longo prazo. Então, quando eu flexibilizo a entrada por meio de um plano básico de instalação, o arrendatário ele tem essa possibilidade de gerir aquele plano da melhor eficiência possível. E quando a gente permite a aprovação de um investimento também nessas condições, a gente entende que isso vai trazer para a gestão do contrato uma eficiência muito significativa. E um ponto, até para não me alongar demais também, que eu queria trazer, sobre a aplicação na gestão do contrato das novas alterações jurídicas que nós tivemos, tanto com a Lei 14.047 quanto do decreto, é a questão das cláusulas essenciais de contrato. Né? Uma alteração que foi significativa na lei foi que as cláusulas essenciais de contrato elas foram reduzidas. Antes eu tinha um artigo que tratava das cláusulas essenciais de uma concessão, que eram as mesmas cláusulas essenciais dos contratos de arrendamento. Né? A partir da lei, esses dois artigos foram segregados em dois. Então, hoje eu tenho um artigo que fala das cláusulas de concessão e um artigo que fala de arrendamento. E a diferença, nessa migração, eu perdi algumas cláusulas, né? Assim, foram excluídas algumas cláusulas, e duas delas, principalmente, é a questão dos bens reversíveis e a questão dos parâmetros de desempenho, né? Que hoje os contratos de arrendamento não possuem mais essas cláusulas específicas. E normalmente tem gerado muita dúvida. Olha, uma vez que essas cláusulas essenciais de contrato saíram da lei como cláusulas obrigatórias, e cláusulas essenciais são só isso, que são cláusulas obrigatórias. Não significa que elas nunca mais aparecerão nos contratos. Significa apenas que elas não são obrigatórias em todo o contrato de arrendamento, como era até esse momento. Né? A partir do momento que sai da lei, sempre tem muito questionamento assim, de qual vai ser a gestão sobre essas cláusulas e se essas cláusulas elas estão automaticamente afastadas dos contratos, né? E a gente tem alguns arrendatários até perguntaram isso formalmente, apresentaram petições aqui no Ministério para questionar isso, mas normalmente nós temos dito para todo mundo, nesses casos concretos e quando a gente também é chamado a falar, que não, assim, a gente não vai alterar essas cláusulas irrestritamente. Essas cláusulas, os contratos foram assim licitados e a gente defende o cumprimento de contrato. E o cumprimento de contrato é nos moldes em que ele foi licitado. Não significa dizer que como um contrato de longo prazo é natural que ele sofra alterações, pode ser que essas cláusulas venham a ser alteradas. Não tem nenhum problema em essas cláusulas, por aquela questão específica em relação àquele contrato. A gente tenha, por exemplo, em relação aos bens reversíveis, a gente pode ter um entendimento, olha, até esse momento eu tive esse contrato com esses bens reversíveis e a partir de agora eu não quero mais que esses bens sejam reversíveis. A gente pode alterar as cláusulas? Podemos alterar, mas aí eu preciso fazer todo o ciclo de alteração e até calcular o impacto econômico-financeiro que eu vou ter sobre esses bens, sobre a retirada da reversibilidade desses bens no contrato. Então, não é simplesmente tirar a cláusula, né? A gente tem que ver todas as repercussões contratuais que vão vir depois dessa alteração. E a mesma coisa com as cláusulas de parâmetro de desempenho. Né? Aqueles contratos que possuem cláusulas de parâmetro de desempenho, elas continuam vigentes e continuam sendo, a doutora Gabriela deve falar um pouquinho da fiscalização, mas elas certamente vão continuar sendo fiscalizadas pela agência reguladora e precisam continuar a ser cumpridas.
A diferença é que, se eu tiver uma necessidade, por algum motivo, de retirar ou de alterar aquela cláusula, ele segue o fluxo de uma alteração contratual, como a gente faria se fosse para aprovar um investimento, se fosse para aumentar uma área, se fosse para prorrogar um contrato, e aí, analisando o caso concreto, a gente tem condições de analisar se para aquela situação faz sentido, se eu tenho um justificativo, se eu tenho um interesse público que me leve a tomar essa decisão. Mas a retirada, a simples retirada legal, né, da essencialidade de uma cláusula, ela não transfere para o contrato uma retirada automática desse contrato. A gente mantém o contrato como ele está, porque assim ele foi licitado, e se a gente defende segurança jurídica para o contrato, a gente tem que defender em todas as suas bases. A gente cumpre o contrato exatamente como ele está, né? Então, sobre gestão, elencando um pouquinho sobre os principais temas, principalmente advindos desse momento de alteração legal e de alteração do decreto, são esses pontos que eu queria trazer. Se tiver mais alguma dúvida específica, aqui eu fico à disposição. Excelente, doutora Flávia, muito obrigada pela explanação. A questão é em relação à insegurança jurídica que a gente tanto fala no setor. Essa mudança durante os contratos que vêm a ser feitos, que vêm a ser negociados entre iniciativa privada e o poder público a longo prazo, né? Você estava explicando de que, lógico que vai ser necessário fazer alterações, né? São contratos de longo prazo, então, em algum momento, isso vai ter que ser checado, né? A questão da movimentação de carga, a questão da estrutura, de que forma isso se distingue dessa insegurança, né? Porque as empresas querem os jogos bem estabelecidos e em tempo hábil. Então, a gente tem algum limite? Qual é o tempo hábil para a mudança dessas cláusulas? E também qual é o tempo certo para que essas negociações, para que se renegocie cláusulas de um determinado contrato? E a outra questão é de que forma vocês fazem a gestão desse contrato pelo Ministério de Infraestrutura, né, Secretaria Nacional de Portos, e em relação à fiscalização da agência que regula o setor. Não sei se ficou... Em relação às alterações, ao timing, assim, não existe não existe um momento, uma linha de corte que fala, olha, porque, primeiro que nós temos, assim, hoje nós temos 192 contratos de arrendamentos em vigor, nós fechamos esse número, até porque anualmente a gente emite, com bases da agência, o Ministério encaminha para o Congresso os números dos nossos contratos de arrendamento, dos nossos contratos de adesão. Então, nós temos 190, se não me falha a memória, ou a diferença vai ser bem pequena, isso, cerca de 190 contratos de arrendamento. Desses 190, considerando que nós licitamos nos últimos 3 anos cerca de 35 contratos, são só 30 contratos são iguais. Eu vou dizer iguais porque eles não são exatamente iguais, né? Mas eles foram os que foram licitados depois de 2013, quando passou para a União a competência para licitar. Desses 30 contratos iguais, eu tenho outros 160 contratos que são completamente diferentes. Por quê? Eles foram licitados por todas as autoridades portuárias que, antes de 2013, elas tinham competência para licitar, a agência aprovava, autorizava a licitação, mas cada uma fazia com base nas suas condições, nas suas premissas econômico-financeiras. E aqui a gente veio muito claro isso. Quando a gente recebe um contrato do Itaqui, é um contrato que ele foi licitado de maneira muito diferente do Rio de Janeiro. Os contratos do Rio, eles costumam ser um contrato mais ou menos padrão, que ele vinha sendo licitado assim. Os contratos do Itaqui, são contratos mais ou menos padrão, que foram licitados aí. Mas os contratos, porque Itaqui não tem tanto contrato de arrendamento assim. Os contratos de Santos, eles são também contratos com outro padrão. Quando a gente fala na gestão desses contratos e na segurança jurídica desses contratos, eu preciso cumpri-los na condição que eles estão. Às vezes, um contrato vai ter uma cláusula que a gente, hoje, nem aplica mais. Um contrato, os contratos do Rio de Janeiro, por exemplo. É muito comum os contratos do Rio de Janeiro, eles fazerem uma vinculação do pagamento do contrato de arrendamento em relação à tabela tarifária. Não é comum nos demais contratos que a gente tem, ter uma vinculação a um item da tabela tarifária. O que acontece? Às vezes a tabela tarifária muda, e aí surge o questionamento, olha, se a tabela tarifária mudou,
o item não existe mais. Qual que é o item que precisa ser aplicado? Porque o valor muda, atualiza automaticamente, mas mudou a rubrica. Essa cobrança que era feita à época era a tabela 1, item 5.3, que cobrava X, né? Tinha tal, agora não existe mais essa cobrança, não se cobra mais assim, se cobra de outro jeito. Até porque hoje os portos estão justamente nesse momento de alterar suas tabelas tarifárias. Como que é o impacto contratual? Então, quando a gente fala dessa gestão, assim, como é que a gente faz? É justamente respeitando os contratos, as cláusulas em que eles estão. Porque hoje a gente consegue minimamente uma padronização. E mesmo minimamente, porque assim, a licitação que foi feita para o Itaqui, ele respeitou o mercado de Itaqui, né? A gente tem as cláusulas padrões, mas o mercado ele foi adaptado para as condições do Itaqui. O mesmo terminal, o mesmo contrato de líquido que foi licitado em Santos ou que foi licitado em Vitória, há um tempo atrás, que foi o VIX 20, ele tem uma modelagem que respeita a modelagem de movimentação de líquidos, mas ele tem condições, parâmetros de desempenho, de mercado que vai atender diferente, que ele realmente atende um mercado relevante diferente. Então, quando a gente defende a segurança jurídica, é nas condições que o contrato está previsto, né? A gente sempre tem, e se quiser, se eu for fazer alterações, aí as alterações são feitas com base nos normativos legais hoje. E aí não existe um time, não existe um momento, né? É no momento em que, normalmente, o arrendatário pleiteia, né? E não tem um marco, olha, daqui para frente não pode mais pedir alteração. Não. Se dali para frente surgir a necessidade de fazer um investimento, perfeito, então vamos pedir nesse momento. Se daqui para frente essa cláusula parece não fazer mais sentido, vamos discutir se é o momento e se tem abertura, se para essas condições do contrato eu consigo alterar. Que pode ser que para um contrato eu consiga alterar, e a gente está discutindo isso em uma aqui, que é justamente alterar a reversibilidade do bem. Um bem era reversível, e as bases do contrato, eles são de bens reversíveis, nós estamos prorrogando esse contrato, e a tendência é que aqueles bens novos inseridos no contrato não carreguem essa reversibilidade, mas é uma análise que, para aquele caso concreto, fazia sentido pelo mercado que ele atende, sempre respeitando aí as cláusulas que está prevista. Então, a gente sempre vai fazer essa gestão, embora hoje a gente tenha uma gestão unificada, né? A gente faz a gestão de todos os contratos de arrendamento. A gente tem um único marco legal, um único marco jurídico, que vem sido aperfeiçoado desde 2013 constantemente. Depois de 2013, já teve o decreto 8033, já teve 9.048, já teve a lei 14.047, teve agora o decreto 10.72, então ele vai sendo constantemente aperfeiçoado, e é natural, né, esse avanço. E todo o avanço que tem é para trazer mais flexibilidade, trazer mais melhorias para o setor. Então, hoje a gente tem uma regulação consolidada, um marco jurídico consolidado, mas mesmo para eu aplicar, eu preciso considerar, né, os direitos e as garantias que aquele contrato, quando foi feito, quando foi licitado, estabeleceu. Então, a gente sempre respeita aquelas cláusulas, e no momento em que tiver que negociar alguma cláusula, se for interesse do arrendatário, ele pleiteia, a gente faz essa análise e encaminha para a agência fazer esse cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro. Excelente, Flávia. Nós temos uma perguntinha aqui para você, da Clarice Solano. Os arrendatários que desejarem poderão retirar os parâmetros de desempenho de seus contratos através de aditivos? Pode acontecer, mas isso não vai ser feito indiscriminadamente, assim. Inclusive, já teve pleitos, assim, a gente teve pleitos de retirada, a gente não retirou, a gente reduziu, né, porque não fazia sentido retirar, porque realmente, quando a gente analisa um contrato, precisa analisar toda a logística de movimentação do porto, porque se aquele parâmetro existe num contrato, pode ser porque ele opera num porto público, num berço público, por exemplo. E eu preciso garantir a eficiência no berço público. Então, porque eu não posso que aquele terminal ocupe demais o berço e impeça ou cause embaraço para outros operadores. Então, eu não posso simplesmente tirar do contrato dele uma cláusula, né, e deixar com que ele ocupe, por exemplo, mais o berço, que eu vou atrapalhar a gestão se é um berço compartilhado. Então, nesse caso, não faz sentido, a gente não alterou, né? Já teve pleito, a gente não alterou. Falou, olha, aqui, para esse caso, a gente conversa com a autoridade portuária, a gente vê como é que está o estabelecimento das regras de atracação. Agora, às vezes, ele opera num berço que é um berço dele, né? É um berço próprio. Eu tenho parâmetro de desempenho de importação e de exportação,
Só que aí ele vira e fala, foi até um caso de líquidos, e aí o arrendatário fala, olha, eu não consigo controlar esse parâmetro na importação, porque esse parâmetro da importação, a vazão, não depende do meu terminal querer ou não querer receber essa carga, depende da vazão dada pelo navio, e depende também do tipo de carga, porque cada carga eu tenho uma vazão, né? Eu não dou a vazão de um combustível X igual a que eu dou no combustível Y, depende, tem vários fatores ali de segurança que eu preciso atender. E, para além disso tudo, dessas vazões diferentes do tipo do produto que eu estou recebendo, eu tenho que quem vai dar essa vazão é o navio. E é um berço em que só eu utilizo, um berço que só eu utilizo, então não impacta a dinâmica do porto. Nesse caso, houve um pedido, a gente retirou o parâmetro de desempenho da importação, que realmente não era de gestão do terminal arrendado, mas manteve o da exportação, porque o da exportação, sim, ele tinha condições de que quem controla é ele a partir dos seus tanques. Então, assim, pode. Vai ser sempre analisado o caso concreto, né, se as condições de operação daquele porto e as condições de operação daquele contrato de arrendamento permite e mantém a eficiência tirando aquelas cláusulas, porque sempre olhando a eficiência, continua sendo também o nosso horizonte. A gente não vai tirar simplesmente por tirar, né? Se tiver justificativa técnica, se tiver realmente uma adequação à movimentação e à gestão do terminal, do contrato, a gente pode retirar. Excelente, Flávia. Isso tem que ser visto minuciosamente por toda a equipe de vocês do MINFRA, é muito trabalhoso e a gente vem acompanhando, de fato, a equipe tão competente que vocês vêm estado aí junto com o ministro Tarcísio. Parabéns, Flávia. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Gabriela Coelho da Costa. Ela é formada em Relações Internacionais pelo CEUB, assim como eu, lá no CEUB em Direito. Ela em Relações Internacionais pelo Direito. Ela é pós-graduada na mesma área pela UNB, além de ser pós-graduada em Gestão de Operações Portuárias. Ela é servidora de carreira da ANTAC desde 2011. Foi também assessora internacional, olha só, trabalhando com os acordos bilaterais de transporte marítimo, SGT5, nas superintendências de outorga e regulação. E, atualmente, ela é superintendente de fiscalização e ocupa o cargo de diretora interina pela segunda vez. Ela é a primeira mulher diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Isso nos deixa muito, muito orgulhosas. Gabriela, seja bem-vinda. Fala sobre a tua atuação na agência, fiscalização no setor, e aí eu te passo aí para tu fazer a tua apresentação. A palavra é com você. Obrigada, Nájila. Bom, boa noite a todos aí que estão nos assistindo essa hora. Eu queria primeiramente agradecer, né, a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB Maranhão, no seu nome, né, doutora Nájila, e do doutor Rodrigo, que também está aqui com a gente, pelo convite, pela oportunidade de poder falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é a fiscalização de contratos de arrendamento, mais especificamente hoje, e pela oportunidade também de dividir esse momento com a doutora Flávia, é um grande prazer. Bom, eu vou dividir minha apresentação aí em duas partes, tá? Uma bem introdutória sobre a competência fiscalizatória da agência, e outra onde eu quero aí, dentro do meu tempo, detalhar um pouquinho mais, que é a metodologia de fiscalização que nós começamos a aplicar na agência no ano passado, que é a fiscalização responsiva, né? Essa é uma palavra que desperta muita curiosidade, já que praticamente todas as agências reguladoras vêm aplicando, e a gente tem escutado falar com frequência, né, não só no nosso mercado, e principalmente no âmbito da regulação, né, ou seja, a regulação responsiva. Bom, essa atribuição da agência de fiscalizar, regra geral, veio com a 10233, né, a lei de criação da ANTAC e também da NTT, que você mencionou na tua introdução, mas com relação à fiscalização de contratos de arrendamento, especificamente, a gente ganhou essa competência com a 12815, em 2013, que diz lá em um dos incisos do artigo 27, que cabe à ANTAC fiscalizar a execução dos contratos de concessão de porto organizado e arrendamentos de instalação portuária. Então, assim, é bem interessante a gente lembrar que essa, de certa forma, a competência fiscalizatória, ela é uma competência compartilhada também com as autoridades portuárias, né? A 12815, ela prevê que compete à administração do porto organizado fiscalizar as obras de instalação portuária e a operação portuária. Então, a gente tem um papel
muitas vezes, um papel complementar com relação à fiscalização que é exercida nas atividades portuárias. Aproveitando o gancho que a doutora Flávia deixou sobre as inovações trazidas pela Lei 14.047, né, e agora incorporadas depois do Decreto 10.672 no nosso marco regulatório, sobre como fica essa responsabilidade fiscalizatória nos contratos que são celebrados entre as futuras concessionárias dos portos organizados, né, lembrando que a gente está num processo avançado com relação à desestatização da CODESA, e os futuros arrendatários. Vou usar as aspas porque ainda está se avaliando o melhor nome para chamar esses terceiros, mas os futuros arrendatários, vou usar esse nome para que fique claro para todo mundo. Então, assim, esses contratos já se tem estabelecido pela lei que eles são regidos pelas normas de direito privado. Então, apesar de não haver uma relação jurídica aí entre esses terceiros e o poder concedente, a lei ela também prevê que não se gera prejuízo às atividades regulatórias e fiscalizatórias da agência, que a princípio são mantidas. A gente ainda discute, né, dentro do âmbito da discussão da desestatização da CODESA, até onde vai essa responsabilidade fiscalizatória, mas o fato é que a 14.047 deixou essa competência garantida, né? Bom, eu falei da competência, agora eu vou falar então de como é pensada e executada a fiscalização aqui na agência. O fluxo, eu acho que foi muito importante o tema e a ordem como a gente estabeleceu aqui, para que a gente pudesse falar, porque o fluxo é exatamente esse, ou seja, o contrato ele é celebrado com o poder concedente, né? Como a doutora Flávia já bem falou, existe uma gestão contratual, né, durante a execução do contrato também, e isso é sempre repassado, as alterações, tanto a celebração quanto as alterações contratuais são encaminhadas para a agência para que a gente possa, aqui na fiscalização, exercer essa nossa competência de acordo com o que é estipulado em contrato e garantido pelo poder concedente junto com a parte. Então, na ANTAC, a gente tem 4 superintendências finalísticas, uma delas é a Superintendência de Fiscalização, que tem uma capilarização bem grande aí pelo Brasil, nós somos 14 unidades regionais e 14 postos avançados, a grande parte deles dentro de portos organizados, né? E aí a gente veio... Eu vou fazer uma pausa para fazer uma perguntinha rápida. Por favor. Você que foi chefe das unidades regionais, existe alguma diferença de dinamicidade de uma região para outra? Ou funciona todo mundo em consonância? Como é que isso... E a tua gestão também como chefe das unidades? Não é uma tarefa muito fácil. Mas eu queria saber como é que tu vem desenvolvendo isso, Gabriela. Tá joia, Nájila. É uma ótima pergunta, assim. A dinâmica dentro das unidades regionais, ela é muito diferente, porque quem dá a dinâmica da unidade regional é o setor, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com unidades regionais que estão muito mais voltadas, que também atuam na área portuária, obviamente, mas estão muito mais voltadas para a área de navegação, como, por exemplo, a nossa unidade regional de Porto Velho, de Manaus e de Belém, por exemplo, né? E possuem ali uma dinâmica que é mais voltada para a questão de passageiros, né, a ligação direta com o usuário, e a gente tem unidades regionais que tem uma ligação, por exemplo, portuária muito maior. Então, quem dá a dinâmica para a unidade regional é o próprio mercado, né, o próprio setor. Então, isso faz com que elas trabalhem, sim, numa dinâmica diferente. Mas é interessante que, apesar da dinâmica ser diferente, e aí é isso que eu vou tratar aqui, né, quando eu falar desse planejamento da fiscalização, o planejamento da fiscalização ele é o mesmo para todo mundo. Então, isso faz com que a gente respeite a dinâmica do setor em cada unidade regional, mas que a gente tenha um modus operandi na nossa ponta similar, né? Então, as empresas que estão hoje situadas, por exemplo, na nossa unidade regional de Corumbá, elas vão ser fiscalizadas da mesma maneira, obviamente respeitando as suas diferenças, mas dentro de um mesmo planejamento do que aquelas empresas que estão situadas hoje sob a jurisdição da unidade regional de Florianópolis, por exemplo, tá? E, bom, aí com relação ao desafio, né, é um desafio porque é metade da agência dentro da Superintendência de Fiscalização, né, são quase 200 pessoas, então tem um desafio de gestão e de planejamento muito grande para que a gente faça com que isso aconteça de forma organizada, de forma correta, transparente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Eu conto com uma equipe nas unidades regionais e aqui na sede sensacional, que me ajuda muito, então isso facilita muito meu trabalho também. Então, assim, a gente deu início ao planejamento da fiscalização na agência dentro de um contexto, quem já me viu falar de fiscalização responsiva
já me ouviu falar disso, né, algumas vezes, porque é importante a gente lembrar de onde veio a fiscalização. Ela foi montada aqui dentro da agência, dentro de um contexto diferente do contexto que a gente tem hoje, né? Ou seja, as agências reguladoras, elas advêm muito da necessidade de diminuição do tamanho do Estado, né? Quando foi criado, ainda na década de 90, o Programa Nacional de Desestatização, e aí o Estado passava as suas responsabilidades para o ente privado. Nesse momento, eu tinha uma curva de aprendizagem do ente privado, que precisava entender como executar essas tarefas que estavam sendo passadas para ele, e do próprio Estado, né, que precisava entender a sua nova função regulatória e, obviamente, fiscalizatória. Então, antes a gente tinha uma programação de fiscalização muito baseada na teoria do comando e controle, né, que é a teoria que levava em consideração uma programação de 3 anos, e ali eu dividia a minha fiscalização. Eu via no ano anterior todo o meu universo regulado, né? Então, quantos serviços eu precisava fiscalizar, e aqui a gente fala em serviço e não em empresa, porque uma empresa pode ter mais de um serviço a ser fiscalizado. Uma empresa pode ter, por exemplo, uma autorização no apoio marítimo e no apoio portuário. Eu preciso fazer, então, 2 fiscalizações diferentes. Então, a gente sempre calcula a quantidade de serviços a serem fiscalizados, né? Então, a gente fazia o levantamento dos serviços, dividia isso nos nossos 3 anos e acrescentava aí as empresas que tinham sido autuadas no ano anterior, elas eram novamente fiscalizadas, e as novas outorgas, ou seja, todas aquelas empresas que receberam outorga no ano anterior, também entravam nessa fiscalização. Assim era mais ou menos a divisão. Vou tentar fazer essa fala de uma maneira mais leve, porque a metodologia ela é um pouquinho pesada, então só vou passar aqui en passant mesmo, só para que as pessoas entendam como foi a evolução, mas qualquer dúvida é só falar. E aí a gente teve uma mudança de cenário, né? Então, aquele cenário lá da década de 90 de diminuição do tamanho do Estado, ele começou a ter uma diferenciação com relação à participação dos players, né? Então, eu tenho, por exemplo, um setor privado que adquire uma experiência muito maior do que ele tinha anteriormente, então ele começa a demandar menores encargos que são decorrentes da atividade fiscalizatória, os servidores da própria agência que ganham experiência e aí começam a criticar os objetivos e os procedimentos de trabalho, né, entendem que existem melhorias a serem realizadas, e os consumidores, né, os nossos usuários, que exigem padrão de prestação de serviço mais elevado. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente percebe que tem uma relação entre os players muito mais complexa do que eu tinha no início da agência, quando se criou aquela metodologia de fiscalização, que, diga-se de passagem, extremamente sólida, elogiada e importante para que a gente chegasse hoje na maturidade fiscalizatória que a gente tem, tá? Então, com relação a essas mudanças que a gente teve de cenário, a gente percebeu que precisava de um modelo que desse suporte à decisão do planejamento, né, fiscal, desse maior efetividade às fiscalizações, ou seja, precisava ser um projeto inteligente, que a gente entendesse exatamente quem fiscalizar, quando fiscalizar e como fiscalizar, e que nos ajudasse na racionalização dos nossos recursos, porque a gente não tem nenhuma previsão da realização de concurso, né, e aí a gente vai tendo, obviamente, pessoas que são cedidas, que se aposentam, então, uma diminuição no quadro de servidores, ao passo que existe um aumento na quantidade de serviços a serem fiscalizados. Então, a gente precisava também de um modelo que racionalizasse os nossos recursos, principalmente humanos. Então, a gente traz um novo modelo, que é o modelo da fiscalização responsiva. Esse modelo ele é baseado numa teoria, que é a teoria da regulação responsiva, que significa que a gente precisa ter uma resposta adequada para cada situação que a gente encontra. E isso aí, se eu trouxer para dentro da fiscalização, significa o quê? Que eu preciso identificar estratégias que são voltadas para o alcance da conformidade regulatória, moduladas a partir do que a empresa me mostra, então a partir do histórico comportamental que eu consigo identificar dessas empresas, tá? E o objetivo é sempre o mesmo, é a conformidade regulatória. Esse é sempre o nosso principal objetivo dentro da fiscalização. Bom, a teoria, de forma bem breve, ela foi trazida por 2 pesquisadores, é uma teoria extremamente atemporal, é uma teoria, inclusive, que é da década de 90, mas ainda hoje, quer dizer, ainda hoje não, recentemente, em 2014, a OCDE publicou um estudo que trata a regulação responsiva como boas práticas, né, dentro da regulação. Então, assim, apesar de ser uma teoria da década de 90, ela é extremamente atemporal e
tanto os órgãos de controle, todas as conversas que a gente tem aqui com o TCU, quanto esses órgãos internacionais entendem que é uma boa prática, tá? Por que ela é atemporal? Porque como eu traço a minha estratégia fiscalizatória ou regulatória, com base no que eu tenho de histórico da empresa, eu consigo trazer isso no tempo, ou seja, nunca vou ter uma teoria que vai ser uma teoria antiga, né? Porque eu vou trazendo isso junto com o histórico que a empresa vai me mostrando. Então, por isso é uma ferramenta muito atemporal. E a gente tem até dificuldade de utilizar essa ferramenta na totalidade, como os pesquisadores trazem, porque eles dizem que infrações similares não obrigatoriamente são objeto de idêntico tratamento, né? E assim, para a gente que é servidor público, é importante que a gente tenha uma isonomia e uma transparência muito grande no processo fiscalizatório. Então, a gente precisa dosar a teoria da fiscalização responsiva quando aplicar e tentar aplicar isso da maneira correta, transparente e justa para o setor. Lembrando que o nosso objetivo é sempre a conformidade regulatória. E aí, como é que a gente faz isso? A gente se baseia numa pirâmide regulatória que ela mostra para a gente, por exemplo, que quanto melhor o comportamento da empresa, menor a mão fiscalizatória, né? Então, por exemplo, eu tenho na base aquelas empresas que estão dentro da conformidade regulatória esperada, e aí as minhas ações de fiscalização são muito mais simplificadas do que aquelas empresas que estão no topo da pirâmide, decididas a não cooperar, né? São algumas empresas que a gente consegue enquadrar, e aí, obviamente, da base até a pirâmide, a gente escalona isso, tem vários níveis, onde eu preciso, no topo da pirâmide, de ter realmente uma mão fiscalizatória mais forte. Então, assim que a gente fez a nossa metodologia. Essa metodologia, Nájila, ela foi desenvolvida com base em alguns indicadores. Então, a gente desenvolveu indicadores de risco, né, para que essas empresas fossem avaliadas. São indicadores, por exemplo, de irregularidade normativa, não atendimento de notificações, reincidência de infrações, autos de infração lavrados, recorrência de ouvidoria. E aí a gente, a partir desses indicadores, gera um score final que faz com que essa empresa se enquadre dentro de um nível de risco. Hoje, na nossa pirâmide, a gente tem 8 níveis de risco, né, onde a gente enquadra essas empresas dentro desses 8 níveis de risco, e aí varia tanto a frequência fiscal quanto a intensidade fiscal, a depender do comportamento que é demonstrado pela empresa, né? Então, a gente criou, a partir disso, alguns documentos, alguns insumos, né, que a gente lança a mão deles. Um deles é a própria divulgação, até esse momento, só para a empresa, do risk score dela, né? Então, ela pode se utilizar disso para fazer a publicidade, para dar a publicidade que ela tem interesse. A gente tem, por exemplo, planos de ações a serem celebrados com algumas empresas, a depender justamente do risk score que ela demonstra para a gente. E esse trabalho foi um trabalho muito sério, feito pela nossa equipe de fiscalização aqui, baseado numa metodologia que levou em consideração tanto o triângulo de Pascal, sequência de Fibonacci, para que a gente realmente conseguisse chegar numa tabela fidedigna, né, dos risk scores que a gente tem hoje com relação a todo o universo regulado pela agência. E aí, a partir daí, muito em linha com o que você me perguntou no início, sobre unidades regionais com dinâmicas diferentes, sim, mas essa metodologia é aplicada para todo o setor. Então, apesar da unidade regional ela ter uma dinâmica diferente, tanto as empresas de navegação, quanto as empresas portuárias, os autorizatários, todos entram na mesma metodologia. Então, o planejamento, ele é muito similar. E aí, para finalizar, muito ligado aí também com o que a doutora Flávia falou, a gente tem algumas fiscalizações que fogem um pouco à regra da metodologia, que são aquelas, por exemplo, feitas em empresas que são recém-autorizadas, né? Então, a empresa que foi autorizada no ano passado, ela não me mostra um histórico ainda que me possibilite enquadrar ela dentro dessa metodologia. Então, ela sai da metodologia e ela sofre uma fiscalização específica de uma empresa recente, né? Uma empresa recém-autorizada. Do mesmo jeito, são as fiscalizações realizadas em investimentos pactuados contratualmente, né? Que foi o que a doutora Flávia falou, principalmente agora no final da fala dela. Então, assim, existe uma ordem de serviço da Superintendência de Fiscalização específica para instruir os fiscais sobre como realizar essa fiscalização de investimentos. Essa é uma fiscalização feita 2 vezes ao ano, tem critérios muito específicos a serem analisados, né? Justamente porque a gente entende que
considerando que vários contratos foram prorrogados, apesar de nem todos, mas vários contratos foram prorrogados com justificativa da execução dos investimentos, a gente precisa ter um olhar mais atento sobre esse ponto como governo, né? Então, essa fiscalização da execução de investimentos, ela tem uma fiscalização específica que é realizada com relação ao contrato. Era isso, por enquanto. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Excelente, Gabriela. E esse é o grande desafio das agências reguladoras, é você saber o limite da fiscalização. Nós temos aí as empresas de navegação, as empresas portuárias, os terminais de uso privado, os portos organizados e o usuário. E aí a agência está lá no meio como se fosse o ente responsável por tudo que acontece no setor. Eu sei, eu passei por essa oportunidade e compreendo, e da forma como você colocou, parece que já cresceu, aí já há um entendimento maior da posição da agência reguladora e de que forma, quais são os limites que ela vai colocar no setor. Isso já parece que está se tornando realidade. Realmente é um desafio, mas desde a época que eu trabalhei e agora te ver falar, parece que isso já está um pouco mais consolidado, de você ver o que é limite, a fiscalização ela tem que acontecer, faz parte do nosso processo burocrático em todo o setor. Agora, ela não pode exceder o limite exceder a liberdade econômica, exceder a liberdade das empresas, dos incentivos das empresas de operarem, mas também ela não pode ser responsabilizada por tudo que acontece no setor. Gabriela, obrigada pela tua apresentação. Tem uma pessoa muito especial aqui que está esperando. Ted, liga a tua câmera, seja bem-vindo. Dá um alô aí para a gente. Boa noite, eu estou aqui assim, encabulado, até com o alto nível da pergunta. Quem sou eu, né, para entrar no meio dessa conversa tão especial? Primeiro, dar boas-vindas ao Maranhão, a Flávia e a Gabriela, mesmo que sejam virtuais essas boas-vindas, esperamos que logo possam estar aqui conosco, né? E também a Nájila e o Rodrigo. Excelente evento, altíssimo nível, né? Acho que um debate importante, né? Principalmente para o setor, né? Acho que a OAB Maranhão está de parabéns, né? Você destacou o papel das mulheres, né? Realmente, eu completando aí um pouco mais de 6 anos já, né? Nessa janela aqui, e a gente vê cada vez uma participação maior, e com muito orgulho, né, na EMAP, no Porto aqui, nós temos hoje mais de 50% dos nossos cargos de liderança ocupados por mulheres. Acho que esse é o verdadeiro segredo, né, dos nossos sucessos, bons resultados, é o fato de a gente ter a diversidade como nosso valor, né? Temos um projeto aí com o Instituto Etos, né, que está avançando bem, né, nós queremos criar um ambiente em que as pessoas, independente escolhas, né, de gênero, possam realmente dar o máximo de si, suas competências e para aquilo que a gente gosta, que é o nosso Estado e que é o nosso país, né. Um breve comentário, realmente nós, como aqui na frente da operação do Porto, nós temos visto uma mudança muito rápida acontecendo, né, vários cenários novos, tanto a agência quanto o Deconcedente se adaptando a isso, um novo decreto aí que traz dispensa de licitação quando você tem usuário único, você tem os contratos de uso temporário também, que tem ajudado bastante. Já temos alguns projetos em andamento nesse ponto, né? Em função da própria dinâmica da economia, né? Acho que a doutora Flávia falou isso, você tem as características locais, né? E você acaba tendo que se adaptar. Antes não tínhamos tantas ferramentas, era uma coisa muito presa, né? E acaba que a gente tem percebido uma diminuição dos ciclos, né? Entre você ver o EVTEA, lançar o EVTEA, mandar ir para análise tanto da ANTAC também como do Ministério, esse ciclo tem diminuído, né? E tem dado aí mais competitividade. Foi falado, senti a falta das senhoras, da Gabriela, da Flávia, lá na B3 na semana passada, né? Tivemos um leilão excepcional, na verdade, principalmente em função do cenário que a gente está vivendo, né? Então, a gente ficou muito preocupado, nós, a equipe do Ministério, da ANTAC, eram 4 áreas, 2 brown, 2 greenfields ali, mas a ideia de colocar todas as áreas ao mesmo tempo foi usada e eu acho que nós escolhemos aí bons resultados. Então, do nosso lado, é só agradecer, é visível a mudança, né, e a evolução, né, principalmente do diálogo entre autoridades e a agência e o Ministério, né, um alinhamento de propósitos, isso tem dado resultados aí, principalmente nesse momento tão difícil, né, nós vivemos aí. No começo do ano passado, foi esse diálogo permanente, né, que fez com que os postos pudessem continuar operando no meio da pandemia, né. E antes
devolver a palavra, um último registro importante. Temos duas mulheres, né, presidente de autoridades portuárias, né, minhas amigas, a doutora Gilmária e a Maiara, né, então, que tem dado também muita inspiração para nós, ensinado muito também para nós aqui, principalmente portos da região Nordeste, né. Então, nós temos uma característica um pouco mais machista, digamos assim, mas mostra que nós temos dado um exemplo para o Brasil, quem sabe se espalhem para outros postos também de outras regiões. Então, mais uma vez, parabéns a todas aí. Foi uma belíssima aula. E, claro, o registro da doutora Gabriela Heckler, ainda bem que eu tenho uma mulher, um jurídico lá que me ajuda a entender tudo que vocês estão falando aí. Viu? Ted, obrigada por estar conosco. Você está 6 anos frente ao Porto do Itaqui, a gente vem acompanhando pela Comissão de Direito Marítimo e também antes pela nossa atuação no setor portuário. Ano passado foi um ano desafiador, não se sabia se ia ter desabastecimento nos portos. Você já está aí há bem mais tempo do que muitos presidentes de autoridades portuárias do Brasil, talvez seja um dos poucos aí que permaneceu 6 anos. É muita experiência, é muito trabalho. Em janeiro, o Porto do Itaqui bateu recorde de movimentação de carga em relação ao ano passado. Está aí entre os portos, tá o primeiro do Arco Norte, um dos primeiros do Norte-Nordeste, e isso aí é graças a uma gestão bem eficiente, bem competente. Então, não é que a gente está aqui fazendo, porque é o Porto do Itaqui. Não, nós acompanhamos de perto, quem é da Comissão de Direito Marítimo e Portuário acompanha, sabe, tem gente que trabalha no Porto do Itaqui, tem gente que é advogado, é especialista e acompanha de verdade. É uma equipe sensacional, diligente, competente, que está aí há 6 anos. Não se sabia o que ia acontecer no ano passado e vocês subiram lá no ranking aí lá na ANTAC, né? Até o doutor Adalberto já fez essa apresentação e está de parabéns. É muito orgulho para nós, maranhenses. Muito obrigado. Eu trabalho em equipe, não faço nada sozinho. E o segredo, de novo, nós temos muitas mulheres à frente das operações. Parabéns a toda a equipe da EMAP, Ted. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Rodrigo, que ele é advogado, especialista em direito portuário, especialista no setor, e ele é membro efetivo, começou lá atrás conosco, lá na OAB, na Comissão de Direito Marítimo e Portuário. Doutor Rodrigo, venha ser nosso debatedor de hoje. Boa noite a todos mais uma vez. Nós aqui, em nome da OAB, é sempre um prazer dialogar sobre esses temas e numa noite especial com a presença das queridas Flávia, Gabriela, aí agradecer a presença mais uma vez e o suporte do nosso querido presidente Ted Lago, que sempre colocou a EMAP à disposição para os eventos da OAB e sempre enalteceu o nosso trabalho. Isso é muito gratificante. Eu tenho algumas colocações, algumas perguntas, mas também não pretendo me estender muito, né? A doutora Flávia colocou muito bem a situação dos processos em si, né? Eles, por natureza, eles já são um tanto quanto morosos, né? Eu me recordo, com o advento da Lei 2.815, 8 anos atrás, né? Muito se falou e sobretudo, muito se criticou, né? Quando houve essa mudança, comparado com a antiga Lei 8.630, e centralizou esses processos de licitação, tirou da alçada das autoridades portuárias essa competência e centralizou, né, em Brasília, né? Era o que se falava. Como é que agora vão ser esses processos de licitação? Um monte de coisa ao mesmo tempo, chegando em uma única entidade, né, que era nova também, né? Não existiam as agências regulatórias lá em 93, na época da Lei 8.630, ou 91, né? Enfim, e hoje nós estamos vendo aí uma série de leilões acontecendo e áreas que há muito tempo, no nosso caso, aí o Ted pode me corrigir, mas eu creio que essas áreas que foram objetos do leilão, eu me lembro do PDZ de 2019, elas já constavam lá, né? E com muito
com muito trabalho, se chegou a esse momento, né? O que eu teria como uma pergunta é: o que nós estamos vendo hoje é fruto de um fluxo normal dos processos que estão culminando, ora, com estes leilões, ou isso também é fruto de uma mudança na política pública, sobretudo no que diz respeito à infraestrutura dos portos? Ou são as duas coisas? Estaríamos, então, vivendo esse momento naturalmente, mesmo que não houvesse nenhum tipo de mudança de visão estratégica na política nacional de infraestrutura? Eu gostaria de ter essa ideia do que pode realmente estar sendo. Eu sei que não é uma resposta de uma única razão, né? Mas como nós poderíamos entender este momento da melhor forma? Bom, doutor Rodrigo, antes de começar a fazer a sua pergunta, de responder a sua pergunta, eu vou fazer até uma referência aí à que a doutora Nájila disse e o TED, né, que eu acho que ela vai ajudar a responder, né? O TED está aí nos últimos anos à frente da presidência da EMAP, tem sido, né, cada vez mais tido recordes de movimentação, né, teve aí uma proposta arriscada de fazer licitação de 4 terminais de uma única vez. Falando aqui da lei, eu nem citei de contrato de uso temporário, o TED acabou falando um pouquinho, mas lembrando que o contrato de uso temporário, o primeiro contrato de uso temporário que virou contrato de arrendamento, ele veio do porto, né, do Itaqui, que é o terminal da Suzano. Então, se teve um teste que deu certo, foi o teste do porto do Itaqui, né, que vem nesse processo de amadurecimento importante, né. No final do ano passado, até o Ministério fez aí uma premiação do Portos Mais Brasil, e o Porto do Itaqui teve lá como um dos portos premiados. Até foi eu que entreguei a premiação, que foi péssima, porque eu tenho 1,60, né? Eu tenho 1,60, aí eu fui tirar foto do lado do TED, parece que eu tenho 1,20. Mas é um porto que tem crescido muito na maturidade institucional do setor portuário. E aí eu puxei esse assunto para falar do primeiro motivo, assim, que é a maturidade do setor. O setor ele vem passando, né, por um processo de maturidade como jamais visto. E é um processo natural de amadurecimento. Ele vem sendo amadurecido, né, depois da mudança lá em 2013, que na verdade de 2012, que foi em dezembro de 2012 que saiu a medida provisória alterando, e aí você tem ali, quando sai uma alteração legislativa, e foi uma alteração legislativa significativa, que muda a competência, então você tem ali um tempo para as coisas assentarem, para entender o que vai acontecer. Então, de 2013 para cá, vem um processo natural de amadurecimento, um processo de fortalecimento da regulação, né? Tivemos a Lei 1215, ela foi a grande estrutura e continua sendo, mas depois tiveram ajustes pontuais na lei e nos decretos regulamentadores, para que eles trouxessem cada vez mais eficiência, porque tem coisas que faziam sentido naquele momento e foi percebendo que não fazia mais. E um exemplo claro é agora a mudança do decreto que saiu essa semana. Ele alterou um item do decreto 33, que tinha sido alterado pelo 9.048, que era justamente o estabelecimento de um tempo mínimo de 100 dias entre o leilão, entre a publicação do edital e o leilão, né? À época, e eu participei da discussão do decreto 9.048 à época, por que vinha esses 100 dias? Vinha esses 100 dias porque, olha, depois de soltado o edital, o mercado precisa entender o que de fato vai ser licitado. Então, 100 dias é um prazo mínimo razoável para não licitar antes, né? E naquela época, os 100 dias eram adequados.
Isso no 9048, que é de 2008. E o que nós fizemos agora? Nós tiramos os 100 dias, deixamos o prazo mínimo legal. Por quê? Porque já houve de lá para cá uma percepção de que tem contratos que é importante ter 100 dias, pela complexidade, pelo dinamismo que ele vai atender, pela relevância da infraestrutura que vai ser licitada. Agora tem outros, impostos muito locais, impostos muito regionais, que os 100 dias ele gera um entrave para tornar aquele processo mais longo que ele é por natureza. Porque o processo de licitação passa pelo TCU, passa pela agência reguladora, passa primeiro por uma fase de estruturação aqui no Ministério, junto com a autoridade portuária. Então, para aqueles casos em que houver essa percepção de pode ser menor, que é um porto mais localizado, um porto com muitas áreas ociosas, para que esperar 100 dias se a gente pode licitar antes, né? Então, o processo ele vem ganhando maturidade jurídico-normativa no seu processo, né? Só que, para ganhar maturidade jurídica, tem também a maturidade de quem está à frente disso tudo, né? Então, é um processo, é uma maturidade do setor. Então, a gente vê o quanto o setor tem crescido, e a doutora Gabriela trouxe aí um amadurecimento na própria fiscalização, né? Porque tudo vai acompanhando. Eu não posso avançar um lado e deixar de avançar outro. Então, tem esse processo natural. Mas, carreado a isso, eu não tenho como deixar de destacar, né, o papel da Secretaria Nacional de Portos, né, do secretário Diogo Piloni, que tem feito um trabalho de empurrar muito isso para frente, essas licitações para frente, e, claro, do ministro Tarcísio, que dá ao Diogo Piloni essa autonomia e esse empurrão, porque o ministro empurra e o secretário acaba empurrando todo mundo, né? Então, hoje, tem um processo de alinhamento muito grande, né? Tem um processo de fortalecimento muito grande. Hoje, as autoridades portuárias, elas se conversam, coisa que não existia antes. Então, o Porto do Itaqui, ele vive a realidade do Itaqui. O Porto de Porto Alegre, a realidade dele. O Porto de Rio Grande, a realidade dele. Só que, às vezes, a troca de realidades ou de experiência ajuda muito, né? E hoje esses portos se falam mais, hoje esses portos trocam mais experiência, porque estão sempre sentados para poder discutir, estão sempre trocando expertises nesse processo natural de amadurecimento. Então, como você mesmo disse, não é um ponto isolado, né? São vários pontos, várias questões que vão sendo feitas, sendo discutidas, e que isso vai trazendo um natural amadurecimento do setor, né? Até essa semana mesmo, a gente aqui da Secretaria comunicou aos presidentes dos portos que a Secretaria de Portos vai promover um curso para eles, voltado para autoridades portuárias, sobre modelagem estruturação de projetos de licitação. Como estruturar um projeto, como gerir um projeto, como desenvolver um projeto de licitação. Por quê? Porque interessa muito ao Ministério que tem autoridades portuárias que têm expertise para fazer isso. Porque se hoje a gente está tocando tudo, se hoje está com essa expertise para fazer, as autoridades também precisam estar fortalecidas tecnicamente para isso, né? Então, hoje existe uma integração muito grande, existe um interesse natural de trocar experiência, de fortalecer o setor, e isso tem sido muito empurrado pela gestão do secretário, do ministro, e vem também acompanhado de um processo de amadurecimento dos atores do setor, que está vindo também desde 2013, que foi quando houve a alteração do setor. E se você for observar, muitos que estavam lá estão hoje também, né? Então, passaram também por esse processo de amadurecimento. Olha, esse era um gargalo que tinha época, hoje já não tem, né? Na época tinha uma dificuldade que hoje já não existe, claro que vão aparecer outras, porque é assim mesmo, vão aparecer outras, mas por quê? Porque o setor muda, porque a dinâmica de movimentação de carga muda, a movimentação de carga para o Arco Norte está aí para dizer, né? Exatamente. Me lembro que na época eu estava na ANTAC e a gente estava concedendo, eu estava na área de outorgas na época, e a gente estava dando outorgas de TUP para movimentação no Arco Norte. Mas eram outorgas que não tinham terminal, ainda sem implantados. E hoje a gente vê o quanto a movimentação para o Arco Norte aumentou, né? E quanto já se consolidou como um cenário de movimentação, como um corredor logístico. Então, tem as mudanças estruturais, as mudanças que vão acontecendo
pelo seu curso. É um curso natural da carga, mas um curso também fomentado pelo fortalecimento da regulação e também do amadurecimento do setor e um processo de crescimento e de conhecimento realmente maior do setor que tá vindo, né, desde 2013. Então, é um pouquinho de cada, que está dando realmente esse sucesso e a gente está conseguindo fazer o que está conseguindo fazer nesse momento. E, apesar de tudo, uma pandemia, né? Porque imagina se não tivesse realmente em pandemia, e esse era o motivo, Ted, que nós estivemos lá na semana passada, sempre alguém da secretaria vai, mas além do Pilone, falando, dessa vez eu não vou não, porque realmente a pandemia está bem complicada aí. Mas se não fosse isso, tenho certeza que teria mais leilões, teriam mais celebrações, teriam mais momentos conjuntos. Então, apesar de tudo, tem funcionado, né? Então, realmente é um momento muito bom para o setor, impulsionado por tudo isso que vem, né? Agregando cada um com a sua parcela aí para esse momento, para isso que está acontecendo. Ótimo, bastante esclarecedor. Eu tenho um outro tema aqui que eu entendo ser pertinente, né? Quando nós sentamos e ouvimos investidores ou pretensos interessados em passar pelo processo de arrendamento de determinada área, ou mesmo para implementação de um terminal, né? Uma das discussões gira em torno, obviamente, de quantidade de carga, né? E disponibilidade de berço, e se chega numa equação de definir ociosidade, né? E eu me recordo que essa era uma discussão bastante corriqueira na época. O Ted deve ter participado também disso, quando se falava do projeto do terminal de celulose, né? Existe uma fábrica aqui no Maranhão, situada no município de Imperatriz, que gera um volume de carga, e se consegue saber mais ou menos o número de navios que vão ser atracados no intervalo de um mês, por exemplo. Por outro lado, quando é publicado um edital para a contratação dessa área, né, o arrendamento dessa área, um dos quesitos que é básico, né, como regra, é exatamente que carga é essa que você vai utilizar, né? Que carga é essa que você vai manusear dentro desse terminal. A minha pergunta é: quão possível é flexibilizar ou mesmo relativizar essa regra, tendo em vista o porto, por vezes, ter como utilizar essa área com o uso de outras cargas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, que me vem aqui, conhecendo a nossa situação, né? A gente está vendo um boom do fertilizante, né? Cada vez mais navios de fertilizantes e um aumento considerável, tanto que houve o arrendamento de um terminal de fertilizantes. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que no terminal de celulose, em algum momento, o berço esteja disponível e o operador se veja numa possibilidade de manusear uma outra carga, né? Quão impactante é, para quem fiscaliza, relativizar essa regra, né? Como poderia ser vista essa possibilidade desse manuseio desta outra carga,
ainda que lá nos primórdios, no edital, quando essa ideia desse terminal foi colocada no papel, visando um tipo de carga, e agora no dia a dia, por qualquer razão, seja viável utilizar essa área com uma outra carga, né? Juridicamente falando, como é que vocês veriam a possibilidade disso acontecer? Mas antes de eu passar a palavra para os debatedores, nós temos vários comentários, viu, pessoal? Várias perguntas, algumas perguntas. O professor Sérgio Coutrin parabenizando, Roland Klein parabenizando em nome da DECOM, doutora Lídia Flieger, da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB e Sócia da Armes, Raquel Lanes, doutor Aloysio Sobreira, em nome do Nordeste Export, que mais? Luciane Galtério. O Breno está perguntando se é possível aprofundar um pouco mais sobre o contrato temporário. Lívia Lago, minha amiga da unidade aqui da ANTAC, de São Luís, também parabenizando a todos. Só para fazer esse parênteses aqui, que faz parte da nossa programação. Passo para vocês debaterem o que o Rodrigo falou e também o que os demais comentaram aqui no YouTube. Não sei se a doutora Gabriela vai querer falar, porque falou um pouquinho também de fiscalização, mas eu posso começar aqui também. Agradeço aí os comentários que foram feitos, alguns colegas até da agência, do setor, né? Obrigado por estarem assistindo a gente. Sobre a questão da movimentação de carga, para se licitar um contrato, a gente precisa, existe um estudo, até para modelar, né? Para calcular a viabilidade, para calcular o investimento que vai ser necessário, para calcular como é que vai ser a utilização dessa área, a compatibilização dessa área com a movimentação de outras que realizam no porto. Então, é feito um planejamento considerando um tipo de carga, né? Considerando que aquela carga, aquele terminal está vocacionado para uma carga, né? Até porque não vai se gastar tempo licitando um terminal para uma carga que não existe, ou para um terminal que não vai ter uma atratividade, ou que não vai ter um interessado em fazer, né, a utilização daquela infraestrutura com eficiência. Então, a gente precisa embora hoje os textos, né, vêm de assim, carga geral, especialmente celulose, né, mas os novos contratos têm saído dessa possibilidade, mas ele tem que ser modelado para uma celulose, até para ver a viabilidade dele, né, e quem vai ganhar o terminal é naturalmente um terminal de um operador de celulose. E aí, eu volto um pouquinho até na fala que eu falei antes, sobre o respeito aos contratos, né? Se o contrato ele foi licitado, no exemplo, carga geral, em especial celulose, ele pode operar outras cargas gerais se ele não atrapalhar a eficiência da celulose. Mantendo as condições de operação de celulose, poderia fiscalizar outras cargas, porque esse contrato permite. Agora, eu tenho contratos que vai dizer que só pode operar um tipo de carga, por exemplo, carga geral containerizada. Tem contrato que só pode operar carga geral containerizada. Não poderia movimentar eólica, por exemplo, que é carga geral, mas não é carga geral containerizada. Ele foi licitado assim. Então, é claro que a doutora Gabriela vai falar de fiscalização, mas não é raro que, olha, ele foi feito para movimentar um tipo de carga, está sendo movimentada outra carga. Essa outra carga não está prevista no seu edital. Ah, mas hoje a carga é viável. Hoje a carga é viável, mas o seu contrato não foi licitado para isso. Ele pode tornar o contrato viável para aquilo? Pode. Ele pode pedir uma inclusão de carga, ele pode alterar o perfil de carga, ele pode incluir um perfil novo, ele pode incluir um tipo novo. Aí é um processo de autorização que a gente tem no poder concedente de inclusão de tipo de carga, né? Que já tivemos. Alguns negamos, alguns estamos deferindo, tá? E aí, como toda análise contratual, depende do caso concreto, depende do porto, depende das condições do terminal de adequar ou não aquela carga, entendeu? Então, a gente tem visto, e até por perceber essa percepção dessa situação, hoje as licitações elas vão sempre ter uma destinação mais pronta, porque ele precisa ser modelado e o mercado tem que ser captado. Eu tenho que fazer uma projeção de demanda. Para projetar uma demanda, eu preciso saber que carga ele vai movimentar. Então, é natural que ele tenha uma dedicação, que ele está dedicado para essa carga.
Mas tem se tentado flexibilizar, né, deixar uma redação que, ao longo do contrato, como é um contrato longo e que a movimentação pode ser alterada, a própria dinâmica setorial também daquela região, né, a dinâmica de carga pode ser alterada, deixar essa flexibilização. Mas respeitando sempre o contrato. Tem contrato que não vai permitir e tem contrato que vai permitir. Aquele contrato que naturalmente permite, provavelmente, mas aí a doutora Gabriela vai dizer, a fiscalização vai dizer que pode movimentar, mas aquele contrato que está fechado, olha, essa é a sua movimentação, vai ter uma restrição maior de movimentar, e aí caso ele queira movimentar, passar a movimentar aquela carga de maneira perene, vai precisar fazer um processo de alteração de contrato que perante o Ministério, aí ele pleiteia que vai para a ANTAC calcula o reequilíbrio, volta, a gente aditiva o contrato, e aí ele passa a ter aquela carga inserida no seu contrato de arrendamento. Bom, eu vou fazer o cumprimento aos meus colegas da ANTAC aqui, que estou vendo que em grande número se manifestaram. Eu queria aproveitar a presença do TED também, né, dizer que é muito bom vê-lo aqui novamente. Infelizmente, a gente não pôde estar presente lá na Bovespa, apesar de, assim, acompanhamos por aqui, torcemos muito, ficamos muito felizes com o resultado. E eu acho que a EMAP é uma grande prova, Ted, que a fiscalização ela não atua e não deve atuar, né, como uma área simplesmente sancionadora. Na verdade, a fiscalização ela tem que ser uma parceira da gestão portuária, né, dos regulados, para que a gente realmente chegue no nosso objetivo, que a gente precisa agir em conjunto. Eu acho que a EMAP é um belíssimo exemplo disso. A gente vê o reflexo da gestão nos números que vêm sendo alcançados pelo Porto, né? Então, acho que essa parceria que a Flávia bem colocou no início, né, toda a maturidade que a gente vem alcançando no setor, não só o regulado, mas a agência reguladora, o poder concedente, e o alinhamento incrível que a gente está tendo também, né, tanto da agência reguladora quanto com a secretaria, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ministro, por toda a equipe dele, tudo isso tem favorecido os resultados portuários que a gente tem verificado, mas sem dúvida nenhuma a excelente gestão que é feita em algumas autoridades portuárias, como é feita na EMAP. Bom, eu acho que, considerando todo o estudo, né, que é feito para a vocação de algumas áreas, como a doutora Flávia já bem colocou, a fiscalização tem que atuar para que isso seja cumprido, né, porque se você pudesse fazer uma alteração simples na movimentação de carga, sem que isso precisasse passar por uma reanálise do poder concedente, a gente não precisaria de estudo inicial para identificar qual que é a carga que seria movimentada naquela área, né? Então, a fiscalização entende, novamente, que é o que está em contrato que precisa ser cumprido. A doutora Flávia bem falou que, assim, alguns contratos, eles já flexibilizam, né, a próprio texto dos novos contratos, de certa forma, flexibilizam isso, mas existe um motivo para que seja aquela movimentação a ser feita naquele berço, né, e esse motivo é o que a gente tem que respeitar, que é justamente traduzido no contrato. Então, a fiscalização, ela segue puramente o que está possível dentro do contrato, lembrando que aí nos berços públicos a gente tem aí a possibilidade de segmento do próprio regulamento de exploração do porto, que em alguns casos possibilita a movimentação de mais de um tipo de carga, né, nos berços, mas com relação às áreas arrendadas e aos contratos de arrendamento celebrado, a fiscalização ela cumpre o que vem justamente do poder concedente. E sempre existe a possibilidade de você solicitar essa alteração de carga, que novamente precisa passar por uma análise do poder concedente, justamente por ser uma questão que precisa ser... Você tem vários fatores a ser levados em consideração nesse processo de análise. Então, a gente, aqui na fiscalização, a gente faz com que o contrato seja cumprido e solicita, né, com que a carga realmente prevista em contrato seja a carga a ser movimentada. Então, esse é o papel da fiscalização em linha com o que vem do poder concedente. Você permite um complemento, ajudar o Rodrigo? No caso do terminal da celulose e do berço também tem uma particularidade, né? Quando nós modelamos esse projeto, o berço ele será doado à autoridade portuária, então ele é um berço público. E a Suzano ela vai ter a prioridade de atracação dos seus navios, mas enquanto não for tiver navio da Suzano no line-up,
nós vamos utilizar como qualquer outro berço do Itaqui. Ele é o berço público. Então, esse é um modelo que nós achamos muito interessante. A empresa faz investimento, faz a doação, dá flexibilidade para nós, e ela tem aí a sua prioridade garantida da sua carga. Né? Acho que é bem interessante isso. Ganhamos todos. Né? Ótimo. Passo Excelente. a palavra aqui para minha querida presidente, minha amiga querida, doutora Nájila. Doutor Rodrigo, muito obrigada sempre. Estamos chegando ao final do nosso debate, do nosso webinar, mais um. Foram várias reuniões, participamos de congressos, debatemos, atuamos no setor, e esse foi fantástico também. Ter a presença de Ted Lago aqui com a gente foi de grande valia, a gente não estava esperando também, eu fiz questão de puxar ele aqui para a sala. Flávia Takafashi representando o Ministério de Infraestrutura, Gabriela Costa representando a ANTAC, foi excelente. Em nome da OAB do Maranhão e dos nossos advogados, né, nossa secretária da comissão, Anilan Mara, que estava aqui incansável me ajudando, doutor Rodrigo e todos os membros aqui presentes, na pessoa também do nosso presidente, doutor Tiago Dias. Eu agradeço a todos vocês que participaram, e, por favor, acompanhem aí nossos próximos passos. Essa comissão só caminha se for de mãos dadas com quem atua no setor. Nós não, mesmo sendo advogados que atuamos no setor, que atuamos nos terminais, que atuamos na área do direito marítimo, fazendo as oitivas aqui na Baía de São Marcos, como vocês sabem, o fluxo é grande de navios, eu tive a oportunidade de fazer algumas oitivas na Capitania dos Portos. Independente disso, nós aqui na OAB só podemos caminhar se for de mãos dadas com os players do setor, com os intervenientes do comércio exterior. Então, eu agradeço a todos vocês e uma boa noite a todos. Uma boa noite, eu agradeço mais uma vez a participação e o convite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Muita saúde aí a todos. Boa noite.